bem? É sempre um prazer estar aqui junto a todos vocês, aqui trazendo aquilo que eu sempre coloco em primeiro plano sobre o que é real, o que é imaginário, o que é verdade, o que realmente te faz entender e compreender o que você realmente está vivendo, o que realmente você crê, o que você entende por realidade ou por ilusão, por sonhos ou por uma irrealidade dentro das narrativas que são assim exposta à comunidade, a todos os países, a todas as nações. O que realmente nós vivemos? Qual o prazer de estarmos aqui vivendo? Sempre fica aquela situação em que as pessoas às vezes não se comprometem a assumir ou ter o seu verdadeiro compromisso ou temer a alcançar ou enfrentar ou obter um compromisso. Porque são situações parecidas à mesma, mas são diferentes. É como se você tivesse de fazer um investimento e você fica naquela dúvida: eu faço esse investimento com alto risco, com médio risco ou com baixo risco, sem risco nenhum. Receber pelo menos o meu sem perda nos ganhos. Mas se não houver ganhos, você recebe o seu dinheiro de volta sem compromisso algum. Então são essas condições que nós na vida, no dia a dia, nós enfrentamos quando nós nos expomos a enfrentar a situação, quando nós ficamos em dúvida se vamos enfrentar. E muitas vezes as pessoas nos colocam nesse plano que estamos enfrentando, mas nós não estamos realmente admitindo essa situação. E as pessoas assim te colocam, como você disse, como você assumiu, e você não entrou com o seu compromisso, mas você está envolvido no compromisso sem estar realmente convicto de que você faz parte desse compromisso. Então, há várias situações que nos parecem a mesma. No entanto, divergem em complicações. Por que eu digo em complicações? Porque muitas vezes você não assina nenhum documento, não se expõe a nenhuma condição, mas se vê envolvida na condição por uma intriga, por uma encrenca, por alguém que testemunhou dizendo que você fez e você não agiu, e você não praticou nada do que lhe é anunciado, e você assume aquela condição, muitas vezes até junto à própria justiça você tem que responder por aquilo que você não fez. Então, são condições que eu coloco aqui, bem ampla, para se chegar aonde eu quero realmente falar. É muito comum uma pessoa, quando ela quer expor um fato, e às vezes as pessoas não querem ouvir o fato e não aceitam o fato. Então eu vou fazer uma narrativa aqui, explicando alguns fatos, algumas ocorrências, e que na realidade nos traz uma visão do que é real e que é imaginário, que achamos que é e muitas vezes não condiz com a nossa realidade. Eu vou contar o fato de uma criança que pela primeira vez chegando ao Brasil, ela nunca tinha visto um beija-flor. Na região que ela vivia não existia o beija-flor e não existe o beija-flor. Então, ela chegando ao Brasil viu pela primeira vez um pássaro voando muito rápido e de repente parou em frente a uma flor e ficou parada por alguns minutos, deu umas bicadinhas e recuou, voou de ré e subiu e saiu rapidamente. E ela contou isso aos pais. Os pais, você está mentindo. Não existe tal pássaro que faça um voo tão rápido e recue e suba com essa, como você está dizendo, ele pare no ar. Não existe pássaro que faça isso. Porque na região em que eles habitavam, viviam, região gelada,
poucos pássaros visto naquela região e não se encontra um beija-flor, mas outros que assim tem na região. E aí a criança ficou chorando, dizendo: não, mas eu vi o pássaro voando. Explicou detalhadamente, disse: não, você está mentindo, não existe tal. Em outro local, ela passeando na água, próximo ao rio, e observava, veio um inseto voando, e parando, e bicava, voava, bicava, planeando, parado no ar, bebendo água, subia e descia, depois saiu de lado voando, e aí ele viu a libélula, e não conhecia a libélula também na região que ele habitava, que morava, que nasceu, e aí contou: pai, você está mentindo de novo, agora você viu um inseto que voa, um inseto que para no ar, um inseto que bebe água voando, e não conhecia a libélula. E toda vez que a criança contava um fato, a família dizia que isso é impossível, você está contando mentira, não existe tal. Até que um dia tiveram o presente momento de enxergar, de ver uma situação semelhante e ver um beija-flor. E ali ficou encantado de ver aquele animal, aquele pássaro tão rápido voando. E aí se conscientizou: é um pássaro, é um ser vivente, um ser quente, é um animal realmente um pássaro, algo diferente. Então, pela primeira vez, tiveram a visão de ver um pequeno pássaro ali voar com uma rapidez incrível e parar no ar, bicar a flor e sair. Então, é sempre aquilo que as pessoas às vezes não entendem, e por não ter conhecimento daquele objeto, daquele animal, daquele inseto, trata como se isso fosse uma ilusão, uma mentira, um conto, um fábula. Então são fatos que a gente vê pessoas às vezes contarem e não ter realmente o conhecimento do fato. É como a história também de um outro jovem vivendo no interior de uma cidade e de um país, logicamente, e ali apresentaram para ele um gravador, e aí ele ouviu a gravação de tudo que ele havia dito, repetindo naquela fita. Diz: mas como assim? Como é gravado isso nessa fita? Como é colocado aí? Porque até ali ele só conhecia o vinil. E ficou ali entender, e a pessoa disse: não, mas pode ser regravável, regrava-se quantas vezes quiser. E ele ficou encantado, achou que aquele era o limite da existência, da criação humana, e ali ficou encantado. E anos depois, vivendo sempre naquela região afastada, ele teve uma oportunidade, depois de uns 10, 15 anos, de voltar à cidade, e lá ele vê uma pessoa com um aparelhozinho girando, ouvindo música. Como assim? O que é isso? Perguntou: o que é isso? Ah, você não conhece? É um CD. Como CD? Explicou para ele: pode ser regravado, você grava, você compra gravado, ou você compra o regravado. E aí ele foi encantado com aquele aparelho que ele tinha, aquele jovem ouvindo música ali. Diz: mas grava no mesmo aparelho? Ele disse: não, você tem que comprar um gravador de CD. E aí explicou para ele, ele ficou encantadíssimo, porque agora tinha um aparelho diferente daquele que ele já conhecia, de fitas. E passou mais um período de anos, ele envelheceu, chegou já com uma idade bem avançada, e aí ele vai à cidade, e ali a pessoa fala para ele: isso aí é coisa antiga, não se usa mais CD, isso é coisa de última geração, agora tem um aparelho muito mais sofisticado do que isso aí, você grava num pendrive e ouve música. E o rapaz ficou mais encantado, e a cada dia ele ficando mais deslumbrado com a evolução e a tecnologia avançada, e ele tão distante estava da tecnologia. E aí transfere-se para morar na cidade, residir na capital, e ali ele começa a ver coisas que para ele eram apenas ilusórios, eram coisas, fábulas, contos que contavam,
o pessoal contava no interior, ele achava que era apenas narrativa, como fosse um filme, ou fosse uma história, uma novela. Então, a civilização é assim, as pessoas às vezes contam realidade, outras vezes contam coisas que ainda não existem e que poderão acontecer. Me lembro claramente, na minha infância, com os 12 anos, eu lia sempre algumas revistas e tinha o Flash Gordon. E aí eu lia os livros dele, ele contava narrativas ali, coisas que nem existiam na época. Ele citava armas que não existiam na época, gravador, telefones, coisas que ele falava, e eu achava que aquilo realmente viria a acontecer. Então, os fatos vieram com o tempo a acontecer. Muitas daquelas histórias que eles eram mostradas naqueles desenhos de Flash Gordon, e nós vimos que depois, com o tempo, as coisas vieram acontecendo através dos anos. E até onde chegamos nos anos 2024, final deste mesmo ano. Então observamos que as coisas mudam através do tempo. E também havia nos anos 70, me lembro bem quando surgiu os primeiros filmes. E esses filmes falavam naquela época, que era o Jornada nas Estrelas, mostravam o telefone, a comunicação, eles viajando no tempo e iam ao futuro, às vezes mesmo viajando no espaço, usando o telefone e contando narrativas ali que para muitos ilusórias, para muitos narrativas apenas ficção, mas vimos que as coisas aconteceram não da forma que eles preveram, mas aconteceram, os fatos vieram a acontecer, como o caso do telefone celular, que naquela época não se tinha nem ideia. E também na época do Flash Gordon, ele falava sobre a televisão, plasma de TV, e ninguém nem conhecia a televisão. Eram coisas ainda que estavam sendo projetado, e aí surgiu. Me lembro quando eu fiz o meu curso de eletrônica nos anos de 1978, e o professor falava em classe, dizia que haveria, naquele tempo só tínhamos as TVs de raios catódicos, televisão portátil não existia, a que tinha o mínimo era 14. E ele falava em classe, futuramente nós teremos o tubo, não o tubo de televisão como hoje nós conhecemos, mas em líquido. Seria assim, líquido. Então seria uma tela líquida, e a qual nessa tela ali nós poderíamos ver cristal líquido que ele citava. No cristal líquido nós poderíamos ver a nossa imagem. E isto para nós era até absurdo, nós achávamos assim que isso não aconteceria nos últimos 50 anos, nós até mesmo comentávamos em classe. Ele diz, olha, muito mais próximo do que você pode imaginar, você terá a possibilidade de ter um relógio digital com a sua imagem vendo TV no relógio celular. E achávamos até absurdo, mas ele falava com clareza, ria conosco, comentava e falava sobre as ideias que se tinha nessa época. E ele citava, olha, você tem essa calculadora na mão, nós estávamos com a calculadora. E é bom falar para vocês que naquela época nós usávamos calculadora, mas estávamos começando a calculadora, a surgir as calculadoras, e nós usávamos muito em classe, era réguas de cálculo, fazíamos cálculo como uma calculadora, no tempo quase semelhante, e quem tinha uma prática muito bem, aí rápido, quem não tinha prática demorava um pouco mais, e era mais aconselhável usar uma calculadora. Então na calculadora nós tínhamos a facilidade de muito mais usar muito mais rápido as equações e dar o resultado na calculadora mais prático do que nós usávamos a régua de cálculo e ter que calcular ali e depois colocar as decimais. E na calculadora já te dava decimal imediato. Não havia aproximação, dava-se total. Então existia uma pequena diferença nisso. E nós achávamos que isso
inovação, a calculadora, estava mudando na nossa época, da régua de cálculo não precisava mais usá-la, mas já teria a calculadora. E para nós era uma grande coisa. Ele dizia, olha, e essa calculadora que você tem na mão, futuramente vocês terão aí uma TV. E nós achávamos até absurdo. Hoje nós temos o celular, que nós estamos aqui vendo e podemos usar o celular hoje com várias funções, inclusive como TV, ou mesmo como um microcomputador, ou como uma TV, ou como o streaming. Então nós podemos usar diversas formas. Sabemos que temos essas condições hoje de fazermos aqui do nosso celular várias funções através dele e usarmos ele com inteligência e sabedoria. Então nós percebemos que aquela TV já não é mais uma TV, agora hoje é um microcomputador nas suas mãos, um pequeno celular. E nós vemos que as coisas mudaram rápido, na questão de 50 anos, praticamente 30 anos, 40 anos, muito rápido veio essa mudança, essa a eficiência da tecnologia. E naquela época nós falávamos em transistores e começava a se falar em micro, esqueço agora o nome no momento, mas já se falava nos microchips, que estava com dificuldade de lembrar, e falava-se microchip, nós achávamos até absurdo naquela época, um microchip com 5 perninhas de saída, 2 entradas, aí hoje já tem uma aranha de até 30, 40, 50 saídas e entradas. Então as coisas mudaram muito rápido. E nisso nós começamos a ver a mudança, que se fosse falar para alguém daquela época que isso estaria acontecendo, diria que era sonho, que era mentira, que não é a realidade. E o fato estamos tendo presente hoje até as lâmpadas que não precisa ser incandescente. Lâmpadas hoje, temos as lâmpadas neon, que naquela época se falava, mas se não se tinha certeza. E se falava muito nas lâmpadas, que eram aquelas lâmpadas muito conhecidas, que é muito mais comum, as lâmpadas fluorescentes. Então veio surgindo vários tipos de tecnologias, mudanças tecnológicas, e foi aperfeiçoando a lâmpada, aperfeiçoando TV, e aí veio o computador, e aí as mudanças aconteceram com muita rapidez. É nesse ponto que nós vemos que às vezes as coisas que nós acreditamos que é impossíveis, elas estão possíveis aos nossos dias, em nossos momentos, no nosso ser, ao cotidiano dos nossos dias. É por isso quando eu entro aqui perguntando sobre o que é a realidade, qual é a tua realidade? É nesse ponto que eu vou entrando a cada dia, a cada passo, a uma profundidade de conhecimentos que talvez para você seja até estranho, sejam impossíveis os acontecimentos, mas que poderemos dizer possíveis ou impossíveis. E agora entrando para uma outra área, eu falei a área da criança que viu um beija-flor, a criança que viu uma libélula, e ela contar ao pai, e o pai não acreditar naquilo que está, porque para ele era impossível, ele não conhecia os dois seres. Mas, e aí quando passou a conhecer, para ele ficou maravilhado, pasmo com aquilo que estava acontecendo. E assim também acontece naquela época, na minha infância, quando se falava em entrar num elevador, entrar num carro e pedir o andar, falar o andar e o elevador obedecer, o carro lhe direcionar a tal. Isso era impossível para nós. Hoje já é possível, você vê até os trens já tem microprocessadores, microcomputadores, e que fazem o processo todo humano, e ali praticamente só precisa ter um agente ali para apenas em emergências poder acionar ou fazer com que tenha segurança para todos que estão dentro daquele, vamos dizer assim, objeto que se locomove. Porque não se trata só o trem, nós temos até aviões hoje que tem piloto automático, é avião, é trens, carros, tudo praticamente usando IA, inteligência artificial. Então essas coisas passaram esse tempo, as pessoas acreditam que isso chegou aqui.
Mas o que eu quero chegar a trazer aqui, como eu sempre cito em meus livros, nós podemos fazê-lo, tais coisas, usando a nossa própria mente. Aí você diz, é impossível. É impossível porque você não treinou para tal. Porque o nosso cérebro, ele tem a mesma capacidade de assim produzir através da luz que recebe uma imagem para que seu entendimento venha a ser perfeito. E você, através das visões, através da vista, você consegue comunicar, você consegue expressar, você consegue descrever o objeto que você está vendo. Tudo por causa da luz que seus olhos, assim, ele recebe e transforma em algo que você possa ser a seu entendível, ou ser de entendimento cabível ao nosso ser. Então, tudo isto, como nós ouvimos, nós vemos, nós pensamos, nós expressamos, criamos até, vamos dizer assim, símbolos silábicos para que possamos transmitir aos nossos pensamentos, transmitir os sons e ser a pessoa que lê ou a pessoa que o recebe interpretá-la e compreender os nossos pensamentos. Seria impossível para você chegar a uma pessoa que nunca ouviu e nunca viu um sinal silábico e ali poder discernir que aqueles sinais expressam um pensamento, expressa um sentido, expressa a razão de ele estar ali com seus sinais. Assim também na época lá, no início da primórdio da humanidade, onde começou a iniciar a transmissão dos sons silábicos, foram através de vários sinais usados pelos egípcios, mesmo pelos sumérios, e chegou até nós várias ideias que assim, hoje com vários, vou dizer assim, com vários sinais silábicos descritos por diversos idiomas e possa ser assim emitir ou transmitir o som mais próximo ao que a pessoa está expressando. Então são coisas muito iguais, semelhantes, porém distintas. Então a vida é isto, que nos proporciona condições de criarmos, de inventarmos, de trazermos à realidade os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Boas ou más, elas serão refletidas à comunidade de uma forma perfeita ou uma forma com imperfeição ou destrutiva. Dentro de todas essas condições, nós temos condições de entender coisas que estão aos nossos dias apresentando de forma prática e simples. Uma outra coisa seria, nos anos que eu estava fazendo a escola técnica, chegar para mim e dizer, olha, haverá futuramente uma máquina que pensará como o ser humano. Seria até impossível falar isso naquela época, porque nós já tínhamos, naquela época, logicamente, quem já assistiu filmes antigos, como o filme que eu aqui citei anteriormente, Jornada nas Estrelas, ele mostrava já o robô, mas naquele tempo ninguém tinha essa ideia, achava impossível surgir aquela máquina que pudesse falar, comunicar, pensar, responder e comunicar como fosse um ser humano respondendo. Isto hoje já temos essa primazia. Muitas vezes eu estava no computador, agora tem uma coisa no computador, e sempre eu escrevendo, muitas vezes escrevendo, e às vezes eu falava algumas coisas esperando que o computador respondesse, mas não que fosse sabendo que ele não ia me responder, mas fazendo um teste mental na minha mente, eu falando aquilo como se eu fosse receber a resposta do computador. E eu pensava, depois, naquela época ainda não existia, o Google não tinha aquela função de você falar e ele te dar a resposta ou te trazer. E eu às vezes usava esse sistema pensando, e de repente, isso em questão de 5, 6 anos depois, eu estou usando o computador e aparece a mensagem e
aparece o microfone para que eu falasse e ali. Eu falei, ué, agora já tem. Eu até comecei a rir comigo mesmo, pensando naquilo que eu achava que poderia um dia acontecer, já estava acontecendo. E às vezes eu estava no meu serviço lá, os colegas, isso há 20 anos atrás, eu tá falando sozinho, falando com o computador, e rindo, zombando. Enquanto isso, na minha mente, eu estou pensando que ele poderia fazer com que, se ele estava ali respondendo alguns sinais que eu emitia no teclado, e ele me trazia, fazia pesquisa, melhor colocando, no Google, através dali do que eu colocava pela internet, conseguia acessar sites, colocando, e eu pensava, por que eu não posso falar aqui e ele me trazer tudo? Eu pensava sempre e fazia às vezes ali, e as pessoas ficavam, está louco. Não, estava eu já dentro de mim tentando criar uma forma, como eu poderia fazer com que aquela máquina pudesse responder isso. E daí comecei até a procurar algumas, diz assim, a forma que se cria o software, e ali eu comecei a ler alguns programas, aprender a estudar alguns programas, e para ver se eu conseguiria fazer isso. Então comecei algumas coisinhas, alguns testes pequenos, e pensei, mas não é isso ainda que eu quero. Mas depois, com os anos, logicamente, vai surgindo novas formas, novas forma de se criar o software, vai se aperfeiçoando até que chegaram a IA. Mas eu já pensava já naquela época em uma máquina que eu pudesse comunicar com ela me responder sem eu ter que teclar ou botar. E eu pensava já na época, logicamente que não desenvolvi, mas pensava como poderia ser feito, como eu poderia desenvolvê-la. Então são coisas que para muitos que me dizem, você quer ficar louco falando sozinho com o computador, mas não sabe o que está dentro da mente humana. É isso que eu digo, muitas vezes a pessoa está em alguma condição e a outra olhar e dizer, ele ficou louco, está falando sozinho. Muitas vezes a pessoa está dentro de si respondendo algumas perguntas ou procurando uma forma de acontecer aquele fato. Por isso a criação existe, por isso surgem máquinas, porque os homens sempre estão pensando, raciocinando uma forma de desenvolver, de ir além daquele ponto que está, aquela parede que distancia o homem da máquina. Isto ocorre a cada dia. É a mesma coisa que nós estamos muitas vezes trabalhando, na época que eu trabalhava, fazendo foi que se pudesse ter uma máquina que fizesse serviço para mim, não me arriscar, mas tinha que ter o risco, porque você tem que fazer aquele serviço, e hoje já não se tem mais aquela necessidade de fazer aquele serviço que nós fazíamos, porque hoje já tem até computador, robôs que submete a fazer aquilo com uma precisão que faríamos muitas vezes até mais perfeito do que nós, porque muitas vezes em risco nós não fazemos com a tal perfeição, sempre sai alguma falhinha, mas a perfeição acontece, então os anos vai trazendo. E outra coisa que ocorre nisso tudo que eu estou dizendo é que eu percebi que aos anos eu estava definhando, minha visão estava diminuindo e eu tendo dificuldade até mesmo de fazer as coisas com mais precisão, com mais beleza, com mais facilidade. Então a vista começa a te levar um pouco para trás, você já começa a sentir a deficiência, ou as limitações que o corpo nos oferece. E isso é quando começa a ocorrer dentro de nós uma tristeza, porque nós queríamos estarmos avançando e sentimos que estamos regredindo, porque o nosso corpo está realmente tendo os seus limites diminuídos por causa da nossa, ou seja, assim, nosso tempo de vida, a nossa escassez dos limites que a vida nos oferece. Mas sempre até pensei em estudar uma forma que eu pudesse mexer nos meus próprios, vamos dizer assim, no DNA e acrescentar tempo de vida. Eu sempre pensei, tentei até estudar, só não fiz porque nessa época surgiu a pandemia. Mas eu tinha ideias de poder acelerar ou fazer alguma mudança no DNA e poder mudar o meu tempo de vida. Diminuir, ou seja, dar mais tempo para que não houvesse envelhecimento da célula. Então são coisas que nós pensamos. O ser humano ele pensa em desenvolver algo, criar algo, mudar algo, fazer algo. E sempre nós temos essa ideia. Como nós não podemos mudar? Nós não podemos parar e achar que chegou a velhice, estamos envelhecendo, vamos parar e deixar envelhecer. Não, vamos lutar para que podamos rejuvenescer.
transformar a nossa vida numa vida nova, numa vida mais bela, numa vida melhor. Mas há pessoas que pensam ao contrário, pensam em destruir, guerra, matar, morrer, destruir, tomar tudo que os outros têm, nunca pensam em melhorias para a humanidade. O homem não pode pensar que a vida dele é eterna. A vida dele, chegando aos 70, se eu pudesse viver mais 70, porque eu vivi os 70 e estou aqui, posso aumentá-lo. Mas sabendo que não tendo condições de poder mudar, eu posso tentar desenvolver no meu corpo, no meu cérebro, uma condição de rejuvenescer esse corpo. Então nós temos limites que podemos também transformar esse limite numa realidade. Aquilo que nos limita fisicamente, nós podemos utilizar a nossa inteligência. Se eu posso mudar materialmente, fazer mudança, por que eu intelectualmente não posso fazer? E eu luto para fazer. Tanto é que muitas vezes consigo acelerar e melhorar as minhas condições de restauração do meu corpo físico. Aí você diz, como assim possível? Eu muitas vezes tenho um corte, como tive cortes, e em 3, 4 dias estava sarado, curado, como se tivesse passado 15 dias. Então nós podemos rejuvenescer esse corpo. Podemos rejuvenescer o corpo, se nós queremos, nós faremos também. O que é preciso a humanidade conscientizar que ele tem capacidade de mudar. Dentro deste corpo existe uma energia. Dentro deste corpo existe algo que você precisa fazer com que ela venha a sobrepor a matéria em que ele está habitando, em que o corpo, a energia está presente. Porque se nós somos energia, temos que tentar, através dessa energia, manipular a energia e fazer com que essa energia restaure seu organismo, a qual vivemos nele. Aumentarmos os nossos dias, os nossos anos de vida. Por que nós não tentamos? Por que nós não faremos? Por que não tentemos mudar a nossa constituição física? Por que, através da energia que flui em nosso corpo, não mudarmos essa concepção humana? Não fazermos com que o nosso cérebro pense de uma forma mais complexa. Se nós conseguimos fazer com que um computador venha a ter a sua própria forma ou independência de raciocínio, por que não fazermos com que o nosso corpo domine a nossa matéria? É uma pergunta que eu coloco e deixo aqui, esse vídeo. Porque nós sabemos que o nosso coração ele age independente do nosso cérebro. Nós sabemos que o nosso estômago age independente do nosso cérebro. Ele apenas quando está com necessidade dá um impulso ao cérebro, o cérebro nos alerta que estamos com fome. Ou seja, atua sobre vários organismos para que nós possamos ter a sensação da fome e assim podermos restaurar o nosso organismo colocando alimento para que transforme em novas energias. Se o nosso corpo consegue adquirir energia das plantas, energia dos alimentos que nós comemos, e por que nós não usamos a própria energia que nos ciranda, que está sobre o sol, e que do sol nos atinge, melhor colocando, que vem das energias dos astros, e usarmos ela, apossarmos dessas energias e transformar a nossa própria energia e darmos a este corpo nova restauração? É loucura para muitos que ouvem eu falando nisso, mas também era loucura naquele tempo que em classe nós comentávamos sobre no lugar do raio catódico ter cristais líquidos. Hoje já temos o cristal líquido. Qual é a diferença do espaço em que estamos? Como aquela criança que havia vindo de uma região ártica e nunca tinha visto os pássaros, nunca tinha visto um inseto, e ali vê aquele pássaro voando sobre uma planta, e ali ele fica deslumbrado. A mesma coisa é isso que eu estou colocando aqui. Quem nos impede? Ora, há muitos anos atrás, na minha infância, eu ouvia muitas vezes falando sobre a extração dos dentes. Não tem como se restaurar. Houve a invenção da dentadura. Então, naquela época, as pessoas extraíam muitas vezes até dentes bons para colocar uma dentadura e achavam os dentes perfeitos e ficavam muitas vezes banguela tão novos porque queria ter uma dentadura. Era a coqueluche do momento. E vindo através dos anos, surge a obturação e as pessoas começam a usar a obturação, já não mais extrai, mas fazem os canais dos seus dentes, e aí os dentes se mantêm por mais anos em estado mais próximo do natural. E vindo através dos anos também, surge depois as famosas pontes mais implantadas, e as pessoas aí começam a ter um implante das pontes, um implante de uma cabeça, de um dente. Ou seja,
a coroa do dente sobre a raiz dos dentes. E aí vai a evolução, hoje chegamos a implante dentário. O que era impossível na minha infância, se falar em implante dentário, seria até absurdo, as pessoas iriam rir, zombar. Como muitas vezes eu comentava com alguns amigos que ia chegar um dia que não precisará nada disso, nascerão os próprios dentes, voltará o dente a existir. Já existe hoje um estudo que fazem com que os dentes voltem a nascer. Ah, você vai rir, você vai zombar, você vai achar que eu estou aqui falando bobrinha. E já existe. Por que essa ideia já surgiu há 30, 40 anos atrás? Porque se o tubarão consegue restaurar os seus dentes, por que o ser humano não os restaura? Então, através dos anos, os estudos no Japão já está se conseguindo se aproximar à nova dentição. Então, tudo é questão de uma nova tecnologia, tudo é questão de você colocar em prática aquilo que sua mente expõe, que a sua mente fala, e você não duvidar e tentar ver uma forma de executar tais pensamentos. A nossa vida é uma realidade, a nossa vida é uma irrealidade. A nossa vida é aquilo que nós queremos quando a nossa realidade não condiz com nossos pensamentos, não condiz com a nossa vontade, não satisfaz o teu interior, não satisfaz a tua vida. É a mesma coisa de você trabalhar tantos anos numa profissão que você não gosta. Você todos os dias você está apavorado para acabar o serviço e voltar para casa. Você nunca pensa em viver e realmente ter prazer no seu trabalho, mas você tem prazer apenas em deixar o trabalho. E você não tem prazer na profissão que você tem. Quando o homem ama a sua profissão, tem prazer na profissão que ele a tem e que ele a executa, não existe tempo. Existe apenas momentos. Momentos que ele quer sempre estar disponível para executá-la. Momentos em que ele possa estar disponível a colocá-la em prática, desenvolver aquilo que está na sua mente. Mas quando o homem não tem prazer no seu trabalho, é apenas um objeto vivendo numa vida em que ele não tem prazer da sua realidade. Até o próximo vídeo.